Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Sou o Carlos Merigo, eu sou Beatriz Feroto e você está ouvindo o Cinemático. É bom me ver, não é? Gente, finalmente estamos aqui. Eu já vi, essa semana foi uma semana de atrasos no Cinemático e o comentário que eu mais vi era: tá, mas vai ter Wicked for Good, né? Vai. E estamos aqui com meu amigo Lucas De Brito. Como é que você está? Olá, pessoal. Estou ótimo, muito animado para poder falar desse filme. O bom da gente estar gravando hoje é que deu para eu assistir mais uma vez ontem. E agora são quantas? 4 vezes. Perfeito. Então agora sim, o filme está no meu sangue, no meu ser e na minha alma. Então poderemos falar bastante sobre aspectos técnicos, o que a gente achou, o que foi legal, o que não foi legal, enfim. Vamos ter uma conversa muito saudável. Teremos, ao contrário de, às vezes, certas partes do fandom. E da falta de um Lucas, temos 2. Lucas Martinelli, estreante no Cinemático. Conte pras pessoas quem é você e o que você faz além de amar Wicked. Oi, gente. Eu sou o Lucas Martinelli, o outro Lucas. Trabalho com cinema, com audiovisual, pós-produção, sou da galera da Pós. E sou fã de musicais, fui bailarino por muitos anos. Meu amor por musicais nasceu meio que junto com a dança. E eu sou obcecado por esse musical, como acho que nós 3. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre ele. E obrigado por me receberem aqui. Sou fã do Cinemático, estou muito feliz de estar participando pela primeira vez. Ah, que lindo! Gente, uma das coisas que eu acho importante dizer aqui na entrada uma das pessoas que estava no primeiro episódio e não voltou é a Ana Luísa Ferreira. E por que ela não está aqui? Todo mundo teve problemas, né? Enfim, pra voltar pra esse episódio, menos Lucas, né? O primeiro aluno da turma. Porque estou de férias. Porque estou tão obcecado pela obra que eu peguei férias, assim como no ano passado. Então, gente, é isso. É isso. A Ana Luísa Ferreira está no elenco de Ópera do Malandro, que vai estrear aqui em São Paulo em janeiro de 2026. E eu tô usando esse espaço também para convidar vocês a ver a nossa amiga nos palcos, que é uma das maiores vocalistas desse país, quiçá da América Latina. É minha professora de canto também. E enfim, tudo de bom e mais um pouco. Então, se você quiser já garantir o seu ingresso, não é uma publi, tá? É amizade mesmo. É @Ópera do Malandro Musical no Instagram. Pra você chegar lá e falar: nossa, Ana, eu te ouvi no Cinemático. Enfim. Antes da gente ir pra pauta, quero lembrar vocês pra seguir @CinemáticoPod. Quem já seguia o Cinemático já sabia, por exemplo, que esses episódios iam chegar mais tarde na semana, porque eu avisei por lá. A gente fala quando tem episódio novo. A gente faz enquete quando é uma semana que tem muita coisa e a gente não sabe o que vocês preferem. Então, se tocar no seu coração, por favor, siga @CinemáticoPod. E se você tá vendo a gente pelo YouTube, por favor, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente com gentileza, fãs de Wicked, por favor, obrigada. E deixa aí suas opiniões, dê like no vídeo. Tudo isso ajuda a gente a ser indicado para outras pessoas que talvez tenham interesse em comum. Ajude a espalhar a palavra, certo? Vamos falar de Wicked? Bora! Vamos! Pauta! Elphaba Throp, I know you're out here. Just come in before the monkeys spot you. There's no going back. This is between us, the wizard and I. The Wicked Witch can't elude us forever. Not with Prince Fiero and his squadron hot on her trail. No good deed goes unpunished. That's my creed. The wonderful Wizard of Oz. No one believed in you more than I did. Elphaba.
They're coming for you. Gente, John M. Chu, nosso amigo, diretor, a gente já falou dele aqui no Cinemático 204 sobre In the Heights, né? Um bairro em Nova York. E Cinemático 491 de Wicked, parte 1. Lembrando vocês que a partir de agora nós teremos spoilers de Wicked, parte 1. Então, se você não viu, caiu aqui de paraquedas, sei lá, volte a algumas casas, assista ao filme, ouça o episódio e depois volta aqui, tá bom? Bom, John M. Chu, esse estadunidense de 46 anos, mãe taiwanesa, pai chinês, nascido na Califórnia, uma mistura boa, uma mistura que dá certo. Ele já fez filmes que tem a ver com dança e com música, então ele fez Ela Dança, Eu Danço 2 e 3. Ele também fez G.I. Joe, Retaliação, todo mundo precisa pagar a conta. Ele fez filme da GM e os Hologramas, Podres de Ricos, que a gente ama, e vai ter musical de Podres de Ricos? Como é que vai ser o negócio Vai ter, eu até fui verificar a informação de novo. Eles anunciaram no ano passado, e eu não sei pra qual Broadway season que vai ser, mas o John vai dirigir a peça. Então já tem compositor, já tem pessoa escrevendo roteiro, já tem os nomes, tudo. Então vão lá no playbill.com, que tem a notícia toda lá. Que maneiro! Pô, eu quero ver, hein? Eu quero ouvir essas músicas, porque eu não sei se eu consigo imaginar qual é o tipo de música que vai ter nesse musical, mas quero ver. Eu acho que é bem musical esse filme, viu? Eu acho que tem sentimentos que esses personagens vão precisar trazer. E eu acho que o que é legal desse musical tem poucos musicais com representação asiática na Broadway. Então eu acho que é um gap que existe no mercado e que faz muito sentido você trazer um musical de um filme que tem apelo familiar. Né, porque a Broadway tá passando por um problema muito grande de conseguir sustentar espetáculos. Então você precisa de um espetáculo que seja mais abrangente. Eu acho que Crazy Rich Asians pode preencher essa lacuna. Uia, já começando com análises econômicas aqui da Broadway. Bom, voltam pra esse filme também Winnie Holzman, que é a autora do texto de Wicked, do lado do Stephen Schwartz, que criou com ele lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. E a Dana Fox, que também foi roteirista do outro filme. E aí ela já fez filmes levinhos, tipo Muito Bem Acompanhada, Jogo de Amor em Las Vegas, Como Ser Solteira, Cruella, da Emma Stone. Ela é boa nessa parada. Enfim, Wicked Parte 1, de onde paramos, né? No ano passado. Wicked Parte 1 se tornou a adaptação da Broadway mais rentável da história com H maiúsculo. De acordo com a Vanity Fair, a arrecadação ficou em mais de 756 milhões de dólares. E eu estou falando de ingresso de cinema. Não estou contando boneca, caneca, a panela, camiseta, varinha de brinquedo, chapéu de brinquedo, vassoura de brinquedo e todos os outros licenciados que a gente viu por aí. Foram também 10 indicações para o Oscar, 2 vitórias, né? Uma por design de figurino e a outra design de produção. Interferiu também na temporada brasileira da peça, que foi de março, né? De março até agora, 21 de dezembro. As meninas no porão de Wicked, né? Presa, não vai fazer mais nada. Enfim. Tem também a parte que, enfim, a gente viu muita briga esse ano no Wicked Brasil de gente cantando na plateia, gente tentando antecipar. Quem tá só no áudio não está vendo as expressões de Lucas De Brito, que tá muito puto. Eu acho que eu cheguei a falar aqui no Cinemático ou no Braincast, eu não me lembro. Na sessão que eu fui esse ano teve isso, uma pessoa tentando se comunicar com a Fabi Bang, que faz a Glinda na plateia, enfim, foi todo um… Então, eu tava na primeira sessão quando eles abriram em março, teve uma sessão na quinta-feira, eu fui na quarta-feira seguinte e eu estava na primeira sessão onde a produção fez o comunicado para as pessoas não cantarem. Então, tipo… O produtor da peça foi no palco. Que vergonha. E falou. E realmente, das sessões que eu fui depois, ninguém cantou, mas assim, mico, né, gente? Teatro mico, é sobre pessoal. quem tá no palco e sobre a experiência da gente, de todo mundo ter uma experiência coletiva, né? Afinal, teatro e cinema são coisas coletivas. E, vai falando. É isso aí. Bom, outra coisa importante é dizer que esse filme… Eu vi esse comentário confuso por aí, que é Wicked Part 1, fez muito sucesso. Esse segundo filme, ele não vem por conta do sucesso do primeiro. É a história completa. Wicked Part 1 é o primeiro ato da peça. Wicked for Good é o segundo ato da peça. Inclusive, foi tudo gravado junto, né? Junto e misturado. O Lucas já me falou que Aliás, gente, são 2 Lucas, né?
Vou separar entre De Brito e Martinelli, pra ficar mais fácil. De Brito me contou que a última coisa que eles gravaram antes de todo mundo fechar tudo e ir embora foi o Defying Gravity, né? Então, Exatamente. E só pra galera ter noção de que foi gravado tudo junto, a diretora de fotografia falou ontem que a primeira cena que a Ariana Grande gravou foi Popular e a segunda cena que a Ariana Grande gravou foi The Girl in the Bubble, o solo dela no segundo filme. Então, assim, foi nesse nível de tudo junto mesmo. Então, boa! Eu tava até vendo um parênteses, assim, tava até vendo um comentário online falando sobre como o time de cabelo e maquiagem tinha que ganhar um Oscar nesse filme, nesse ano, né, no ano que vem, no caso. Só por conta da dificuldade em você... Porque, assim, as diferenças das maquiagens delas são sutis, mas são muito expressivas entre as idades que elas têm no primeiro filme e no segundo filme. E você pensar que, tipo assim, isso também foi feito nessa loucura. Cada dia de um jeito. Exato. É isso. E aí, que bom que o De Brito trouxe The Girl in the Bubble, porque aí a gente tem, nesse filme, 2 músicas novas que não estão na peça. No Place Like Home, cantada pela Elphaba, e The Girl in the Bubble, como o De Brito falou, cantada pela Glinda. As duas foram escritas pelo Stephen Schwartz e pela Winnie Holzman, então, tudo certinho, tudo dentro da lei de Wicked. E pra Variety, o John M. Chu contou que ele ficou tranquilo com essas 2 músicas, que ele seguiu os instintos de quem já fez Wicked. Tipo, cara, o negócio é de vocês, eu tô aqui só pra pôr a minha visão e conduzir o filme, mas por favor, né? A varinha está na mão de vocês. Ainda pra Variety, mas em outra entrevista que não é essa, o John M. Chu contou que foi a força da gravação da cena da canção For Good que fez todo mundo no set morrer de chorar. E aí, ele também, muito emocionado, falou: o subtítulo precisa mudar. Então, se antes a gente tinha Wicked Parte 1 e Wicked Parte 2, a gente viu no meio da promoção do filme trocar o subtítulo para For Good. E aí, foi por isso, porque é uma canção muito forte para ele, aqui falando sem spoilers, né? É uma canção muito forte pro momento final do filme e pra tudo, então ele sentiu que faria mais sentido. Nesse filme, tem uma regra de Oz que foi quebrada, que é a gente ouvir Eu Te Amo. Porque, ouvinte incauto, se você não tinha percebido, talvez você tenha percebido, em Oz se fala meio diferente, né? No mundo de Wicked. Então, existem regras de comunicação específicas para Oz, incluindo essas palavras diferentes que a gente ouve: escandalicioso, nos confundifica, swankified e por aí vai. Então, elas são assim porque é um universo próprio, com cultura própria e, portanto, etimologia, a origem da palavra própria para várias criações de vários termos. Então, nessa história não se diz eu te amo, não se fala oh meu Deus, se fala oh meu os, né? Não se fala ok também. Mas esse eu te amo, durante a gravação, saiu numa cena de uma forma, de acordo com o John M. Chu, muito humana, muito natural, muito espontânea. E aí, sabendo que ele não podia, ele foi lá bater na porta do Stephen Schwartz e falou: escuta, eu queria muito que ficasse. E aí o Stephen Schwartz falou: entendi, mas não. E aí ele: não, você não tá entendendo, eu queria muito. E aí ele ficou insistindo um tempão, até a hora em que ele disse pro Stephen que esse era o único momento em que se abria um caminho entre os mundos, o nosso mundo e o mundo de Oz. E aí, assim, no argumento, na lábia, ele conseguiu a aprovação. O Stephen falou: tá bom, então vamos deixar. E assim, ficou numa cena que a gente vai falar mais pra frente, né? Até um ponto, Bia, complementando com você sobre essa questão do John versus Stephen versus Mark Platt, que é o produtor. A última cena, que a gente não vai falar qual é, mas quem já viu o filme sabe qual é a última cena, foi uma cena que os executivos da Universal não viram. O John escondeu essa cena. Exatamente para eles não utilizarem nas campanhas de marketing. Porque boa parte da cena, se você for ver o final das músicas, eles usaram bastante do Defying Gravity na promoção do primeiro filme. Então ele queria surpreender a audiência de fato. E ele escondeu, tipo, pediu pro time dele mostrar o filme até não essa cena. Então os executivos descobriram qual era a última cena do filme assistindo o filme nas premieres. Então, enfim, isso eu achei muito legal dele ter escondido pra preservar a experiência da audiência.
Cara, e assim, o Wicked, todo esse tempo, uma das coisas que eu falei no primeiro episódio, eu me lembro, que estraga um pouco a brincadeira, porque os caras mostraram quase o filme inteiro durante a promoção, né? Cenas muito importantes, cenas de grande surpresa. Quando a gente tá no teatro, a gente fica, ai meu Deus, como assim isso acontece? E aí dá uma desensibilizada, né? A gente vai já... isso tava no trailer, que legal. Então... Exato. Mesmo com o contexto, você sente que, tipo, eu já vi um pouco disso, né? Então, Bom, seguindo, a gente também tem uma história que é o seguinte. Esse é um filme que fala... Ele tem essa é uma história, na verdade, né? Muito antiga. Já tem mais de 20 anos, Wicked. E ela tem um peso político, né? E aí o John M. Chu contou pro The Guardian que não existe nada de propósito pra comentar sobre Trump, pra comentar sobre imigração, que o texto é esse, sempre foi esse. Ele é atual porque, enfim, o mundo fica sempre mais ou menos na mesma coisa em certos aspectos, né? E aí ele também falou sobre o cinema, né? O ato de ir ao cinema, se arrumar, pegar a bolsa, ir pra lá, comprar pipoca. E aí ele diz: os cinemas ainda são espaços sagrados. Ali você senta com amigos e estranhos e passa 2 horas prestando atenção na visão de mundo de outra pessoa. Eu não passo tanto tempo assim ouvindo nem quem eu amo. Se as pessoas estão me dando esse tempo, entrando nessa bolha, preciso usá-lo para dizer: vocês estão vendo o que está acontecendo lá fora? Então tem isso aí. Vamos para a sinopse. Então, essa sinopse é adaptada do Adoro Cinema. Elphaba e Glinda estão separadas. Enquanto Elphaba segue demonizada como a bruxa má do oeste, exilando-se na floresta de Oz, Glinda vive as glórias de ter se tornado símbolo da bondade no reino. E quando Glinda tenta intermediar uma reconciliação entre Elphaba e o mágico, as coisas parecem piorar. Bom... Cara, uma boa sinopse, né? Assim... eu adoro cinema, arrasa. É editado, né? Que depois eles contam mais um bocadinho. Mas aí, aqui, né? Tá ótimo. Peraí também, né? Exato. No Rotten Tomatoes, o filme tá com 70% de aprovação da crítica versus 95% do público. No Letterboxd, 3.8 de 5 e no Metacritic, 73 de 100. Comparando com Wicked Part 1, lembrando que faz 1 ano essas notinhas, elas tendem a baixar, porque mais pessoas vão vendo, vão tendo opiniões diferentes, e aí a média vai mudando. Então, no Rotten Tomatoes, o Parte 1 tá com 88% da crítica versus 95% do público, então uma nota maior. No Letterboxd tá só 0.1 menor, 3.7, e no Metacritic tá bem diferente, 58 de 100. O pessoal do Metacritic é mais cri-cri, né? Metacritic, como a gente fala aqui às vezes. Vamos falar de dinheiro, porque assim, o orçamento do primeiro filme é 150 milhões de dólares. Ainda é mais barato do que o Vingadores Ultimato 1 milhão, né? Que é 300 e não sei quantos milhões de dólares. O segundo foi mais ou menos o mesmo valor. Eu não tenho apuração certa do valor do segundo, mas a ABC News deu que os dois deram cerca de 300 milhões de dólares juntos, sem os custos de marketing. Então, é mais ou menos isso aí, é bastante dinheiro. Só que assim, fiquem descansados, tá? Que primeiro, o Wicked 1 já pagou tudo. Já pagou tudo e mais um pouco. Pode ficar tranquilo. Já pagou a faculdade das crianças, dos netos, dos bisnetos. Mas Wicked for Good até agora arrecadou 164,2 milhões de dólares no primeiro final de semana de estreia. Que é um arregaço, meus amigos. Isso só nos Estados Unidos, né? Porque global é 220. Então 220. Mudou, então. Peraí, recebendo no ponto a atualização, 220 milhões de dólares. Uhum. Cara, então é a 4ª maior estreia de um filme em 2025. Ele perdeu só pros finais de semana de Minecraft, o live action, Lilo e Stitch, o live action, e Jurassic World, o recomeço, também conhecido como Jurassic World com a Scarlett Johansson. Essas estreias foram um pouquinho maiores, mas chegou o Wicked. Com o nosso Fiero, né? O Fiero tá no... Ele tá. O Jonathan Bailey faz esse Jurassic World aí. Eu não saberia dizer. Man. Ele é o leading man. Ele tá nos filmes, inclusive até a primeira vez que um homem abertamente gay
é protagonista de 2 grandes filmes no mesmo ano, com box office aí bem alto. Caralho, Que é ótimo. fala dele. Fala dele. O mais Muito gostoso. bom. O homem mais Muito sexy bom. do Eu não do assisto ano. Jurassic World, né? Eu abandonei em um certo lugar do caminho, porque, enfim. Eu senti que eu não tenho. Como é que é? Eu senti que eu não tenho a ver com isso. Essa história, ela pode seguir sem mim, com tranquilidade. Falando em marketing, eu tenho certeza que vocês querem que a gente fale. Não tem como falar muito sobre isso, porque esse é um assunto deste tamanho. Se fosse falar, precisava de um outro episódio, que é a promoção desse filme, que foi marcada por 3 grandes coisas, que é a volta do comportamento das 2 protagonistas, a Cynthia Erivo e a Ariana Grande, muito emocionadas, chorando muito, sempre de mão dada, sempre se abraçando, que deixa as pessoas assim, gente, mas aí tá tudo bem com elas, né? Enfim, a gente sabe que é muita emoção e a gente sabe que todo mundo que faz Glinda e Elphaba acaba criando um laço diferente, né? Então, tem essa parte. A aparência física, especialmente das mulheres que fazem o filme, uma magreza extrema. Essa volta dos anos 2000, a gente podia ter deixado isso de lado, né? Eu acho que eu não tenho... Não sei se vocês acham que vocês têm gabarito pra comentar sobre isso. Eu acho que é um sinal de Hollywood ruim. É isso que eu acho. Eu acho que é um reflexo de uma indústria mesmo. E sobre elas estarem muito próximas, assim, um contraponto que eu até vi uma pessoa falando na internet que eu achei que foi interessante será que as pessoas falariam isso se fossem 2 caras de irmãos, assim? tipo, muito brothers? bros, né? Então, tipo assim, eu acho que quem já viu o filme, principalmente esse filme, entende um pouco por que elas estão dessa forma. E eu acho até que elas estavam mais no primeiro filme. Então agora, eu acho que meio que elas estão emocionadas, mas eu tô achando menos do que no ano passado. Já te sensibilizou, Só que né? tem uma questão de escopo, né? Então, assim, você tem algo que tem um alcance muito grande, então qualquer situação vira desse tamanho. Mas eu acho que, assim, eu acho que a amizade das 2 favoreceu o filme e favoreceu a campanha ao redor do filme. E os números mostram isso. Então eu acho que no final do dia, podem falar o que for, ela chorar em entrevista vende ingresso. E é isso que importa pro Vende estúdio. pra caralho. Então, é isso. Vende. E a terceira coisa é, aqui no Brasil, a Ariana Grande não veio, meteu atestado. Mentira, tadinha. Ela não conseguiu vir, ela tentou de tudo e tudo mais. E também as atrizes que interpretam Glinda e Elphaba nos palcos brasileiros não tiveram a chance de encontrar a Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, John Chu e tudo mais. E a gente viu tudo isso numa live bastante... Acho que todo mundo ficou constrangido junto, assim. Foi meio horrível. Não, cara, foi feio, assim, porque, Foi, né? tipo... Eles pararam pra falar com influencer, sabe? Tipo, uma galera que não tem nada a ver com... A Larissa Manoela. Com todo respeito à Larissa Manoela. Total. Compre seu milho e seu mate, mas assim... Mas aí eu até fiz um vídeo no TikTok sobre isso, que aí, falando rapidinho pra Qual gente que é não o se seu estender. TikTok? Pro pessoal... Lucas.debrito com 2 T's. Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre essa situação da Miri e da Fabi, que eu acho que tem um ponto que é uma questão comercial, que a gente às vezes acaba não olhando, que é a produção brasileira de Wicked, que tá em cartaz aqui, ela é uma produção não réplica. Então é uma produção que não necessariamente tem conexão nenhuma com a Universal. Então ali na Premiere, elas estavam com 2 funções. As funções de dubladora do filme, onde elas têm um contrato com a Universal. E as funções de protagonistas do espetáculo, onde elas têm uma relação nada igual com a produção da Universal. Então eu acho que esse ponto de não deixarem elas tirarem fotos, além de ser deselegante e feio, tem uma questão comercial que é não associar o espetáculo, não réplica, à Universal. Então, tipo, e aí, querendo ou não, tem esse ponto. Só que eu acho feio, eu acho deselegante, mas são questões comerciais, enfim, né? Difícil. É isso, elas não precisam disso, elas têm uma carreira bem bonita aqui fora, pelo amor de 1.500 Deus. pessoas de quarta a domingo, gente. É Os números isso. mostram. É isso. Os números mostram! E as alternantes também são ótimas, que eu já vi peça com as alternantes também são incríveis. Enfim. Wicked Brasil é maior que tudo. Agora, é o seguinte, a gente falou de dinheiro, a gente falou de muito dinheiro. A gente falou de uma quantidade de dinheiro que tem muito estúdio ralando o cu pra conseguir, porque tá difícil, né? E aí, quando tem muito dinheiro, fica aquela pulguinha que vai parar aí? Será? Bom, pro USA Today, a Winnie Harlow recebeu essa pergunta e a resposta foi um risinho nervoso que ela deu.
E aí ela falou, ai, eu não sei responder. Ai, eu não sei o que dizer. Que é ela meio que confirmando pra gente que o universo Oz deve certamente seguir também em produções de cinema. Não sei se a Universal vai enfim, querer fazer série, querer fazer mais filme, mas vem aí. Até porque abriu o parque também de Wicked. Cara, tem muito pano pra manga, né? Assim, Né? tem um universo inteiro que Tem nunca foi 300 trabalhado livros de Mágico de Oz, né? Tem um monte de coisa. E muito o CMO da Universal, ele confirmou ontem, né? Ele confirmou. Tá na Variety. A Variety confirmou. Então, tipo assim, ele Não, confirmou caras, ontem. se preparem. Se você não gostou, você tá fudido, porque a chuva que vai ter. Mas é o que eu fico pensando muito em relação, por exemplo, aos Jogos Vorazes. Assim, eles fizeram aqueles filmes todos iniciais, foi um sucesso, que foi na época. E aí agora eles estão tirando proveito de que existem outros livros e outras histórias sobre essa mesma temática e continuam fazendo os filmes, né? Então o Wicked eu vejo muito dessa forma, porque ele já é um universo que vem de uma história que já existia, que é o Mágico de Oz. Criou-se essa história, né, esse outro ponto de vista acerca dessa história que é Isso o que não é cânone, né? É diferente. Exato, é uma outra visão. Mas ela retrata um mesmo universo que você tem 1000 outras formas de continuar retratando e perpetuando. Então, assim, Pois vem é, aí. galera. Vai ter bruxa verde a rodo. Vai ter E menina outras em bruxas. bolha. E outras E bruxas. outros sapatos. E outras Mas- estradas de tijolos. E é isso. Tijolos de cores variadas, cara. Mantinha da com pau vai ser isso. Gente, finalmente vamos conversar. Lucas De Brito, comece você sem spoilers. Tá. Com Tá spoilers só de Wicked Parte 1, sem spoilers de For Good. O que você achou de Wicked 2, o retorno, a magia agora é outra? Olha, eu já, como falei no cinemático do ano passado, eu já estava predisposto a gostar do filme, porque gosto muito do espetáculo, já assisti muitas vezes. Mas eu fiquei muito surpreso com a simplicidade do filme. Né? Eu acho que é um filme muito humano, um filme sobre relações humanas. Por mais que se passe num mundo de fantasia, ele tem pouquíssimos aspectos fantásticos. Eu acho que ele não se sustenta nesse tipo de approach nesse segundo filme. Eu acho que o primeiro, ele era muito espetáculo, né? Então, e isso eu acho que é muito legal. O segundo, ele também é muito fiel ao roteiro da peça, com algumas expansões que eu acho que são muito boas, expansões que eu vi algumas pessoas criticando pelo não desenvolvimento de alguns personagens, mas eu acho que se tem algo que pelo menos a peça, e eu acho que esses filmes fazem ainda mais, é centrar na relação da Glinda e da Elphaba. Então é muito interessante porque eu acho que toca em temas muito mais complexos, na verdade, do que o primeiro filme. Então, amizade, traição, o preço que você tem pelas escolhas que você faz. Então, o John mesmo sempre fala em entrevistas que o primeiro filme é sobre escolhas e o segundo filme é sobre consequências. E eu acho que isso você vê desde o primeiro minuto do filme. E eu acho que isso é muito interessante, assim. Eu me emocionei bastante, mesmo conhecendo a história, já tendo visto a peça várias vezes. Chorei bastante. Das 4 vezes que eu vi, eu chorei. Então, porque eu acho que a forma como eles humanizam esse mundo de fantasia através de uma relação e de um sentimento tão puro que é a amizade, né? Eu acho que, cara, foi um presente, assim. E eu acho que a forma como eles denominaram, né, de falar que é um final épico, eu acho que isso se sustenta. Eu acho que o Wicked for Good é um final épico pra história de Wicked, de fato. E, cara, eu amei muito, muito, muito. Eu acho que a atuação da Cynthia e da Ariana estão, assim, muito… Eu acho que tem muito mais material pra elas trabalharem, principalmente a Ariana. Eu acho que o filme é dela, assim. Eu acho que é bem surpreendente o que ela consegue fazer com esse material. Então, até saiu uma matéria falando que é até interessante a forma como Hollywood tá se movimentando em relação à Ariana Grande mesmo, falando que ela, na verdade, conseguiu o que outros cantores não conseguiram, né? Que é se provar não só como uma atriz, mas como uma atriz que consegue liderar algo de box office grande. Então ela consegue liderar bilheteria. E eu acho que isso é muito difícil. E tô muito surpreso, assim. O filme me surpreendeu bastante. Eu tinha muitas questões do tipo, cara, como que eles vão
desenvolver. O segundo ato, ele tem material um pouco menos… Na verdade, é um material, eu diria que é até fraco, né? O material É que a isso. gente tem da peça é fraco. Quem já viu a peça sabe. É. Primeiro ato é o mais bombante. É. O segundo ato é, tá bom, então vamos amarrar o negócio aqui. Muita gente acha, inclusive, o segundo ato bastante corridão, né? É, e até uma questão pra falar que não é um problema só de Wicked. É uma questão de Isso. estrutura de narrativa de musical. Você tem um primeiro ato, que geralmente é onde os escritores eles trabalham mais. Inclusive, até o Wicked, dá pra falar que, como a Bia falou, eles trabalharam em Wicked desde o final dos anos 90 até o início dos anos 2000. E o Stephen Orimas, que é o produtor musical, ele deu uma entrevista num dos podcasts que ele vem falando sobre Wicked, falando que eles fizeram uma leitura do primeiro roteiro de Wicked, peça, que era só o primeiro ato, e só o primeiro ato tinha 3 horas e meia. O primeiro ato. Então, assim, Socorro. pensa no tamanho de trabalho que você faz pra construir um roteiro de 3 horas e meia. E depois você precisa fechar isso, porque você não faz um musical de um primeiro ato. Até tem musicais de um ato só, mas não era o que eles queriam fazer aqui, porque eles queriam amarrar com o Mágico de Oz. Então, acho que tem esse ponto que é óbvio que o material narrativo do primeiro filme, ele é muito mais interessante, porque é muito mais interessante você visualizar quando tá tudo bem, quando você tá fazendo escolhas, quando elas são adolescentes, quando elas estão na escola, quando elas estão, né, tipo, se descobrindo, quando elas estão criando seus próprios poderes, criando suas próprias convicções de quem elas são. É quase como a vida no início, quando você tem 20 anos, e a vida depois, quando você tem, tipo, 30 anos. São vidas completamente diferentes. E eu acho que tem esse ponto da gente olhar para o primeiro filme como algo muito mais interessante. É claro que é muito mais divertido de assistir. E até comparando comigo, assim, da quantidade de vezes que eu vi o primeiro filme, que foram, tipo, 10 vezes, e a quantidade de vezes que eu vi agora esse segundo filme. Porque eu até tava comentando com meu namorado. É uma jornada emocional que não é fácil de passar. Eu, pelo menos, que sou uma pessoa conectada com a obra. Pra mim não é só um filme, não é só uma história, né? Pra mim é algo que fala muito ao meu coração e eu me envolvo com elas. Então é uma jornada emocional que não tem como você passar várias vezes, porque eu acho que é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma conclusão muito linda. E eu tô muito feliz com o resultado. Tem coisas que eu não gosto, e aí a gente fala na parte depois dos spoilers. Assim como tem coisas no primeiro que eu também não gosto e que eu gostaria que fossem diferentes. Mas eu acho que dentro do que se propõe a fazer, é uma adaptação muito justa, muito digna e, de fato, épica. Tudo bem. Lucas Martinelli, suba ao palco para dizer o que achou do filme. Vamos lá. Eu também, como o Lucas, eu já estava predisposto a gostar do filme. Não estive aqui na parte 1, então vou dar um breve resumo do porquê. Eu sempre tive muita transferência com a história. Eu acho o Wicked… eu conheci o Wicked na época, perto de quando ele estreou na Broadway. Eu baixava conteúdo pelo torrent, na época não existia YouTube, enfim. E eu sou um homem gay e eu sou bailarino. Já dançava quando era novinho e eu sempre… Eu era uma criança muito afeminada, então eu sempre sofri muito preconceito, muito bullying na escola por conta de ser como eu era. E é basicamente o que você assiste nessa história. Tipo, a Elphaba nasceu assim e ela sofre por ser assim. Cara, ela não pode mudar quem ela é por causa das pessoas. Ela é essa pessoa. Então eu tinha essa transferência, nem entendi, ainda não fazia análise nessa época, mas nem entendi o que era transferência, mas eu já sentia parte daquilo. Então é uma história que sempre pra mim foi muito importante. E aí, quando o Wicked foi anunciado, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito, tipo, tá, vamos com calma, porque… Vamos respirar. Calma. Essa é a história história muito importante pra mim. E aí, quando anunciaram que seriam 2 filmes, eu fiquei tipo, será que é isso mesmo que tem que fazer? E eu num primeiro momento, rejeitei. Eu rejeitei 2 coisas. A ideia dos 2 filmes e a Ariana escalada como Glinda. Inclusive, tô catando os caquinhos do meu rosto no chão até hoje. Né? Porque ela quebrou a minha cara. Mas assim, eu fiquei com muito pé atrás em relação a essa questão dos 2 filmes. E isso também foi algo que me surpreendeu. Primeiro porque quando eu vi o primeiro filme, eu achei que ele é extremamente redondo. Mas a minha questão de não saber se era o certo fazer em 2 filmes foi por um ponto que o Lucas trouxe, que é o segundo ato de Wicked não é bom. Assim, ele é bom no contexto geral,
Mas se Isso, você tivesse que pegar aquele segundo ato, transformar num filme e seguir à risca o que é o segundo ato, ele não ia entregar o que o primeiro filme entregaria. Ao mesmo tempo, se você vai mexer no segundo ato para transformar num filme bom, pode ser perigoso porque você pode descaracterizar a história. Então, eu fiquei muito tenso em relação a isso. Só que eu achei que o que torna o Wicked genial em relação ao filme, né? Tanto quanto a peça, ao musical, é porque eles souberam escalar um excelente diretor. Que entende a história, respeita a história, entende o quanto aquele universo é importante para quem é fã daquele musical, né? Desse musical, no caso. E aí, quando assisti o primeiro filme, eu falei assim, cara, esse cara vai saber o que fazer com esse segundo filme. E aí que vem o que eu acho que é o mais interessante nesse filme, no Wicked for Good, que é ele traz mais profundidade para essas duas personagens, para você entender a importância daquela relação que elas têm. Porque o primeiro filme, elas viram amigas, mas depois de todos esses anos que se passam na história, que você entende o valor da amizade delas nunca terem esquecido uma da outra, delas realmente se importarem uma com a outra. E aí, eu acho que a maneira como ele trabalha essa profundidade nas duas personagens e essas camadas que elas têm tornam esse filme o que ele é. E para mim ele é excelente, assim, em muitos aspectos. E aí existe um ponto, eu tenho várias coisas para falar depois nos spoilers, mas eu acho que existe um ponto que se diferencia do espetáculo musical, palco versus filme, que é a maneira... Como o filme ele é mais longo e ele te dá mais oportunidades de entender a história, a maneira como eles constroem o ódio a Elphaba por Oz inteira fica mais rica. Uhum. E você consegue preencher melhor e entender melhor essa história. Eu acho que o segundo ato do musical, no palco, ele acaba correndo tanto para concluir todos os arcos dos personagens que você acaba não entendendo o porquê que a Elphaba virou quem ela virou aos olhos de quem está morando naquele lugar. E aí no filme eles trazem isso, eles têm várias cenas onde você vê os cidadãos de Oz sendo, né, ali, né, sofrendo aquela lavagem cerebral para odiar aquela mulher. E aí eu acho que isso enriquece a profundidade da narrativa de uma bruxa ruim que todo mundo odeia versus uma bruxa boa que todo mundo ama. E essa é a síntese da história, né? Uma versus a outra aos olhos do povo. Enfim, acho que nesse filme eles trouxeram isso de uma forma mais rica e melhor trabalhada. Então, eu tenho mais comentários, mas acho que é melhor guardar para os spoilers. Muito bem. Gente, eu queria começar o que eu acho, sem spoilers, dizendo que quem me conhece sabe que eu amo Wicked. Eu tô de camisetinha de Wicked. Vocês já me ouviram falar de Wicked no primeiro episódio. Wicked diz muito, inclusive, da minha ligação com o Lucas de Brito, que foi ele que me apresentou. Eu sempre penso nele quando eu vejo. Quando eu fiz a minha primeira apresentação de aula de canto, eu escolhi cantar Defying Gravity. Foi uma escolha ousada. Eu desafinei no final, mas fiquei muito feliz de ter cantado essa música, que é uma música que não é bolinho. Tudo isso, tá bom? Perfeito? Legal. Ô, gente, não sei se veio aí pra mim esse filme. Juro. Porque assim, ó... Interessante. Coisas que eu gostei. Eu tô muito curioso. Coisas que eu gostei. Eu gosto de todos os números musicais. Todos? Calma, eu vou chegar aí. Eu gostei muito do Thank Goodness. Eu fiquei super... Essa cena... As minhas duas músicas preferidas do musical, apesar de tudo, estão no segundo ato, que são Thank Goodness e o No Good Deed, que eu acho que é um queridinho, né? Porque é uma música muito apoteótica. Eu gostei, porque ela tá ali na frente das pessoas. Existe um tom diferente, né? Do cenário ali, diferente da peça, que eu quero dizer. Mas eu gostei, eu achei maneiro, é isso mesmo. Sofrendo na frente do povo e ninguém vê, assim como ninguém vê a mentirada bruta que tem sobre a Elphaba. A Glinda
gozando de seu privilégio branco, também acontecem várias coisas com ela que o pessoal, ai, gente, mas ela vai casar com esse cara lindo, puta que pariu. Então, é muito bom e eu acho que a Ariana manda muito bem aí e tal. No Good Deed, adoro também. Inclusive, uma teoria que eu tinha se confirmou, que é a peça brasileira, ela foi readaptada esse ano para ter alguns elementos do filme. E aí, existem coisas do segundo ato que eu comentei com a minha sobrinha, eu falei, eu acho que a gente tá vendo spoilers de coisas que vão acontecer no segundo filme. E de fato, existem várias coisas que estão no palco que refletem, inclusive, cenas específicas que acontecem no filme. O final de No Good Deed é uma delas. Mas aí a gente vai entrando na história, que é... A primeira coisa que eu tenho pra falar não é tanto um defeito do filme quanto o filme que existia na minha cabeça versus o que existe de verdade. Que é, o segundo ato é o ato da Elphaba puta da vida. É o ato dela falando assim, irmão, vocês fizeram de tudo pra atentar com a minha cabeça e aí agora vocês vão me trazer de volta pra me fazer sofrer mais? Vocês estão doidos? Vocês querem acabar comigo? Então eu vou acabar com vocês, né? E aí existe essa braveza que eu sinto que a Cynthia traz de uma forma muito mais monólogo interno do que uma testa franzida de brava. Talvez eu seja um pouco literal nesse aspecto e quisesse uma testa franzida de brava. Mas tá tudo bem. A Cynthia não fez o filme pensando, o que será que a Bia vai gostar, né? A Cynthia não tem uma foto minha no camarim dela, mas se ela quisesse, eu adoraria. Então, tem isso. Aí, eu acho que tem duas coisas. A primeira, as duas novas músicas... Porra, faz de novo, né? Eu achei ruim. Mas... Eu tava guardando isso pros spoilers, mas tá, só o sentimento. Eu não vou falar porquê, eu não vou falar... Não sei o quê. É ruim, gente. Não sei porque que o Stephen Schwartz... O que aconteceu? Não sei se o prompt do ChatGPT não ficou bom. Mas, cara, eu achei... Eu sei o que aconteceu. Ah, é? Envolve spoilers? Você consegue falar já? Eu acho que o Stephen meio que assim, ele não tá no melhor momento de composição dele. Entende? E isso se reflete em outras obras. Tipo, tem uma obra que ele acabou Rainha de Versalhes. Exatamente. Tem também a sequência de Enchanted. Então vai ouvir as músicas da sequência de Enchanted, do Enchanted 2, pra você ver. Não tem uma música boa. Então assim, eu não acho que ele está num momento bom. Entende? Dá um... O dá nível dessas músicas. Tipo, você tá lá, assim, porque as músicas de Wicked são todas muito bem escritas, dos dois atos. São. E aí, tipo, você tem obras-primas, e aí quando entra. Cara, a música da Cynthia, gente. É horrível. Podia Deus ter abençoe. Tira essa música, coloca Heal the World do Michael Jackson, tinha ficado melhor. E aí, sabe? E eu fiquei chocada, porque assim. Aí vem uma outra coisa que é a seguinte. Como boa parte dos fãs, eu também acho, já falei aqui, que o segundo ato ele dá uma caída, mas ele é um segundo ato que tem coisas também muito legais, cenas muito boas. No teatro tem a grande cena da Nessa Rose, né? No filme também, mas ainda que seja um pouco diferente e tal. Entre várias outras. Mas a gente tá lá no segundo ato pegado porque faz 15 minutos que uma bruxa voou em cima da nossa cabeça. Então você tá... Gente, eu não sei quem aqui que está ouvindo já viu a peça, mas... Eu assisti a peça algumas vezes, em todas as vezes o meu coração, ele fica, eu fico eufórica quando isso acontece. O último capítulo de novela, né? O último capítulo de novela, tá tipo assim. Você tá desesperado, e quando acontece, é muito, muito emocionante. É emocionante porque, enfim, é a grande catarse de toda aquela história difícil que você viu. Então, quando começa o segundo ato, e ele começa no Que Dia, né, aqui no Brasil e tal... que é um vozeirão e que é uma música muito melancólica, você tá no pique. Agora, você separar o primeiro e o segundo ato com 1 ano, em vez de 15 minutos, eu senti que pesou legal. Aí você fala assim, ué, Bia, mas vai fazer o quê? Vai entuchar a história inteira em um filme só? Não sei. Não sei. Mas... às vezes não tem solução. É isso. Não sei. Tipo, podia ser lançado perto? Não sei, mas assim... lançamento double feature, lança os dois. Seria um terrível tiro no pé da Universal. Mas é que eu acho que a história, ela ganhou um grande desconto de boa vontade, assim. Então, tem coisas que eu já sei que vão acontecer, porque eu conheço a história, mas eu fico... Ai, mas olhando assim por essa ótica é fraco, né? Então,
eu acho que atrapalhou. É como o Lucas falou, né? Talvez abraçar o fato de que seja isso mesmo. Mas as outras cenas, tem uma cena muito bonita no final. Eu acho que talvez a minha preferida. E a gente vai falar dela nos spoilers. Mas as outras, elas me pareceram muito mais leves do que talvez eu gostaria que elas fossem. É um filme, como o Lucas falou, de consequências, as terríveis consequências dos seus próprios atos e das outras pessoas, né? E com você. É um filme com um peso emocional mais raivoso, mais tristonho. E eu não sei se eu senti. Tem duas coisas, assim, que nesse filme... Você até estava falando sobre o Thank Goodness, né? O número da Ariana, que é o primeiro. E tem uma coisa interessante sobre esse número que eu acho que ela consegue trazer ali. Até estava vendo alguém falando sobre o diretor quebrar a linguagem do filme, porque ele faz quase que um plano de sequência no rosto dela. Durante a cena, assim. E ela segura. Tipo, é bizarro. Ela segura, E tava frio, gente. Ela tava gravando no gelo de Londres. Por isso que venta muito. Porque tava ventando muito. Então, nem assim, precisava de botox, era só o e vento ela congelando a cantando cara, ao tava bom. vivo. Que situação, entendeu? Insalubre. Parece o Evita Open Air aqui em São Paulo. Exatamente A isso. menina com o pé congelando lá, coitada. Eu acho que o filme ele tem muitos pontos bem legais. E depois, mais pra frente, spoilers, a gente vai falar melhor sobre eles. Mas existe um ponto que eu acho que também ajuda muito a cair com o filme, com esse filme especificamente, que é a escalação da Michelle Yeoh. Vamos falar disso, porque, meus amigos, ela é uma excelente atriz, eu gosto muito dela. Botar ela pra cantar desafinado, tipo, faz de novo também, né? E eu acho que tem um ponto que é muito importante também, que é primeiro papel que ela gravou pós ganhar o Oscar, tá? E quando você ganha o Oscar... Ela tá gravando durante, amigo. Tanto que ela leva o Oscar ela leva o Oscar na cena... O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e o Wicked foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Não, ela ganhou a campanha pra ela ganhar. Aconteceu enquanto ela gravava o filme. E ela leva o Oscar no dia que eles estão gravando a cena do Dancing Through Life. Ela apareceu no estúdio. Ela volta pro set, né? Ela levou que o Oscar pro bonitinha. set. Tipo, eles fizeram uma recepção e tal, aplaudiram ela. Mas eu acho assim, eu já achava que no primeiro filme ela... Eu fiquei assim, eu assisti... Se passava um pouquinho. Mas ela canta muito pouco, né? Porque ela só canta ali o comecinho do Wizard Night, então beleza. Só que era isso, assim, eu sabia que ela tinha mais pra entregar vocalmente no segundo filme. E aí aquilo me deixou assim, ressapiado. Não é a Glória Groove, né? Vocalmente, tadinho. Não é a Glória Groove, não é a Karen Hills. Gente, infelizmente. Cai muito. E assim, existe... eu acho ela ótima atriz. Não tô contestando. Uma super querida. Uma querida. Adoro ela. Mas eu não acho nem que ela tá bem. Eu acho que ela tá muito canastrona nesse filme. Tipo assim, ela repete nas falas sobre a Elphaba querer matar todo mundo em Oz. E ela fala aquilo de uma forma tão canastrona. Mas tão canastrona que eu fico assim, gata, você ganhou um Oscar ano passado. O que aconteceu? Parece que ela tá numa novela do Daniel Ortiz. Entendeu? Tipo assim, parece que ela tá no Família é Tudo, a novela. Entendeu? Então, assim, a sensação que eu tive foi meio que ela tava, tipo assim, no mood novela das 7. A novela entendeu? Do Kawaii. Então, assim, é difícil. Tem uma coisa só que eu vou guardar depois pros spoilers, pra falar sobre ela. Que tem uma coisa que eles fazem uso dela que eu acho muito interessante. Que é aquela coisa de você saber aproveitar ali o que né, nesse caso, aquela atriz tem pra te dar. Mas a gente fala disso mais pra frente. Mas, de fato, assim, poderíamos estar melhor. Complicado. Mas, enfim, gente, pra finalizar, existem todas as coisas que eu reconheço da história que eu conheço e amo. E essa parte que é... O filme, pra mim, tem uma queda muito grande. Isso não acontece nos grandes momentos pra mim. Então, eu ainda sinto muita... Apesar de não ter sido a raiva que eu imaginei na minha própria cabeça aqui na minha casa, o Good Deed segue sendo um ato muito forte pra mim. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu vou gostando dele, porque ele tem a ver com essa grande quebra do...
agora vamos ver, né? E eu acho isso, essa sensação, esse poder se indignar, né? Então, essa mulher que sofreu de tudo, sofreu mais que Juliette, Elfa, né? Chega ali e fala assim, então vocês precisam de uma vilã? Então eu vou te dar. Então, pra mim, segue sendo muito bom. E, é claro, For Good, de fato, é uma cena muito inspirada. Muito. O For Good e o que acontece depois são cenas muito emocionantes, muito bem pensadas. Eu acho que ali, talvez, a gente descobre, né, que John M. Chu gosta muito desse momento, então talvez tenha aí uma preferência. Mais, né? Isso, ele deu uma Claramente, caprichada. claramente. Exato. E é lindo. E o final também, ele me emociona muito. Agora, antes da gente ir pros spoilers, o que eu digo pra você, pessoa que assistiu Wicked, gostou do primeiro filme, achou qualquer coisa o segundo, se você tiver a oportunidade, veja a peça. Eu ainda acho que é o jeito mais legal de você entrar em contato com essa história. O filme é super bacana. A trilha sonora, tô ouvindo, né? Que é isso, a gente fica, não sei o quê. Aí vai trabalhar e bota a trilha sonora, né? Mas a peça, ela ainda entrega coisas que o cinema, que pode fazer milhares de outras coisas, não traduz completamente. Você tá ali, uma orquestra no seu ouvido. Se você puder, se você tiver afim, vá no Brasil. Se você mora fora, vá ver fora. Tem Wicked praticamente no mundo inteiro. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Não tem efeito visual que vai te fazer sentir mais emoção do que ver aquela mulher voando na sua cara. Escuta, e Na é sua só no cabeça Brasil, é só no né? Brasil. É isso que eu ia falar. Na sua cabeça é só no Brasil. Tipo, se você for ver na Broadway ou for ver no West End, Ela só a sua sobe, expectativa não vai ser tão legal assim. Mas ainda assim, o que eu acho que é muito legal primeiro que o Wicked é feito pra ser ao vivo, né? Então, tipo assim, tanto que elas cantaram ao vivo nos cenários, enfim. O filme, ele é uma cristalização de uma performance, né? E aí eu acho que o teatro, ele é vivo, né? Então, isso que é muito legal. E eu indico sempre assistir a peça, porque a peça é onde o espetáculo brilha mais e onde, na verdade, essas questões narrativas que a gente tem problema, todos os três aqui têm problemas, elas ficam menos perceptíveis, porque você tem uma experiência ao vivo, atores que estão contando ali na sua frente e que a performance deles é afetada pela reação da plateia. Então, é algo único mesmo. Então, de fato, assim, assista a peça. No Brasil, até dia 21 de dezembro, e no West End e na Broadway, vocês podem aí ficar tranquilos que vai ter pra sempre. Eu acho que quando você vê teatro, né, quando você vai ao teatro, você já coloca a sua cabeça no modo de que você muitas vezes vai completar as coisas. O teatro, você tem que estar aberto a isso, a completar coisas na sua cabeça. A elipse funciona, né? E o filme, você não tá esperando muito por isso, né? O filme, as pessoas já querem que as soluções, elas sejam entregues ali, né? Melhor tipo eu querendo ela mais brava na minha cabeça. Sei. Uhum. sei bem. Bom, gente, vamos para os spoilers, então. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Green is people! Liberado. Pode começar a descascar. Parar, não falei isso. Vai. Rapidinho, tava falando da Michelle. A única coisa que eu acho Parece uma amiga nossa, né? Tava falando da Michelle. Não, a Mi, gente, a Mi não tava no melhor dia dela, né? A Mi, cara. Mas ela assim, não tava. A única coisa que eu acho que valeu a escalação dela, assim, nem acho que valeu, tá? Desculpa, não valeu, mas assim, dá pelo menos um perfume. É que, como ela tem essa questão com as artes marciais, quando ela conjura o furacão, é muito legal. É muito legal. A maneira como ela trabalha as mãos e ela faz aquilo tudo. É isso que eu disse, assim, de você... O bailarino, né, gente? Avaliando o corpo. A maneira como ela faz isso e é você fazer uso dessa habilidade dela mesma. Tipo, saber que ela tem essa habilidade, colocar aquilo ali na cara do público, enriquecer o momento. Porque faz sentido, né? Também não faria sentido ela fazer aquilo do nada. E eu assisti o especial do Prime Video antes de ver o filme, né?
E aí ela faz isso no especial. Ela entra uma hora lá e ela, tipo, faz as mãos junto e tal. E aí na hora que eu assisti, eu falei assim, caraca, ela vai fazer isso no filme quando ela for conjurar lá o furacão. E aí, aproveitando pra falar, essa cena é muito boa. Assim, a cena do furacão pra mim é tipo, eu fiquei assim, eu tava na cadeira assim, e cara, quando a casa cai em cima da Nessa, juro, eu fiquei com o coração assim, batendo forte. Nessa. Quando ela vem assim, descendo na rua, gritando, Bok, Bok, e ela na cadeirinha de rodas, eu já pensando assim, gente, essa gata vai morrer daqui a pouco. Aí eu já vai tombar, tombou. Tadinho. Tombou, e aí, coitada. Agora, e Nessa, hein? Que ficou... A Nessa tá diferente, que Nessa engraçada, né? Situação, né? Tipo assim, vou falar número um pouquinho dessa cena. cortado. O que aconteceu? Eu acho que essa cena, vamos lá. Eu acho uma cena boa, mas ela definitivamente não é no full potential que poderia ser. Né? Primeiro porque... Não, a cena da Wicked Witch of the East. Da transformação do Bok. Eu acho uma boa cena, mas conhecendo a peça, a cena deixa de ser boa. Mano, eu não entendi. Eles não fizeram uma puta transformação no Bok, sabe? Tipo, eu acho que assim, o primeiro ponto é a forma como a música foi conduzida. Primeiro que não parece uma música, parece um diálogo cantado. Isso já é um grande problema quando você fala especificamente dessa música, porque a gente tem que entender a intenção da cena, que é transformá-la, fazê-la reconhecê-la, que ela é a bruxa má do leste, que ela também é uma bruxa, assim como a irmã dela. Isso. E aí eu acho que você não tem… A cena, ela virou 100% sobre o Bok. E, ok. Acho que, inclusive, Ethan Slater tá muito bem. Eu acho que ele tá muito bem. Pra mim, é uma das grandes performances do filme. Ele tá bem mesmo. Mas eu acho que eles… o que eles fizeram de bonito, de consertar o plot capacitista e fazer com que ela voe ao invés dela andar, eu acho que isso acabou sendo legal em detrimento da qualidade da música. Então foi uma cena onde a música ela vai para um segundo, para um terceiro plano. E eu acho que numa música tão potente no teatro, quem já viu no teatro sabe, gente, esse momento é incrível. Essa música é muito boa. E é um momento de muitos truques no palco também, e de né? muita tensão, você fica tenso, você fala assim, gente, o que tá acontecendo? A menina tá puta. E a Elphaba, e colocam toda a culpa na Elphaba. Até a atuação da Cynthia eu achei um pouco fraca nessa cena, tipo… Ela mingua, eu ficava né? muito bolado, porque na trilha sonora original da Broadway, eles cortaram essa música, tipo assim… Porque era um spoiler, né? Maravilhosa. E a música é inexistente. Tipo assim, eu ouço a trilha sonora, eu pulo essa música. Tipo… ela não precisaria existir. E pra mim, quando você fala de um musical, esse talvez seja o ponto mais triste de quando uma música entra e você fala, não precisava ser uma música. Tipo, por exemplo, a música da Elphaba. Podia ter sido um e-mail. Na verdade, se ela tivesse feito um pronunciamento, porque essa música ela tem essa função narrativa, né? Isso. Que assim, é entrar como… Beleza, eu preciso colocar essa protagonista como uma ativista. Ela está presente ao público pelo qual ela está sendo ativista. Eles precisam reconhecê-la como tal. A gente precisa apresentar para a audiência qual que é o objetivo dela. Tanto que na primeira música aparece o quadro dela, que ela tem 2 objetivos, está escrito, que é expor o mágico e libertar os animais. Tipo, esse é o mote dela nesse filme. E essa cena libertar os animais. Tem uma versão de O Mágico e Eu muito interessante. Exatamente. Muito bem pintada. Do Mágico e Eu é um desejo… Wishful thinking, né? Um desejo do que vai acontecer. E essa é… Desejei, me fudi, agora eu vou pegar você, seu sacana. É muito bom. Então, e eu acho que, na verdade, até a primeira música, eu até falei isso no meu vídeo no TikTok, que é… Pra mim, eles conseguiram transformar a primeira música. Porque você tem uma função que é… Você precisa apresentar as intenções de cada um. Em que momento que a gente tá na história. Então, você precisa apresentar a intenção de cada um. Então, eles até falam, não sei se dá pra perceber no início do filme, que a Madame Marble, ela tá falando ela fala que tiveram 12 voltas da maré, alguma coisa assim, no início do filme. E aí a Winnie Holzman deu uma entrevista falando que isso significa 1 ano. Que eles queriam falar 12 meses, mas eles não queriam falar um termo que a gente fosse reconhecer
right away. Justamente, que não Entendeu? se fala Então, meses também lá. exatamente. Então, significa que é uma passagem de 1 ano. Então, a gente volta nisso 1 ano depois, elas mais maduras, etc e tal. E você colocar a Elphaba, pra falar sobre a motivação dela, porque no espetáculo a Elphaba não tá nessa música. Essa música é uma parte de Thank Goodness, né? Então, ela não existe. E ela falar no beat de The Wizard and I, você fala, puta, não, então é a intenção dela do primeiro filme. Lindo. Aí você traz a Glinda no momento onde ela tá, onde as pessoas estão cantando What Is This Feeling pra ela, que é uma reprise ali. Puta, legal, então o povo ainda tá do lado dela. E aí a hora que ela vai cantar, ela faz uma reprise de Popular. Então você fala, putz, então ela ainda tá nesse lugar. Então ela conseguiu o que ela queria. Ninguém vai ser mais popular do que ela. E eu acho que é muito legal a forma como essa música termina, porque o que fala na letra, né? Que as pessoas falam. A gente acredita na Glinda, com os poderes dela, a gente sabe que ela vai vencer. E ela vai fazer com que essa história termine do jeito que ela deveria ser. Tipo, isso tá na letra. E é exatamente isso que a Glinda faz no final. Ela termina a história do jeito que deveria ser. A gente pode falar do final mais pra frente, mas eu acho que é muito legal. Nisso, o Stephen fez bem. A caneta tava boa, porque ele pegou uma música que ele já tinha escrito e ele só complementou a música. É isso, ele já teve um começo, também. né? Exato. Então, assim, eu acho que a música da Elphaba é muito fraca e eu acho que The Wicked Witch e Witch of the East também não existe. Pra mim, as duas não deveriam ser músicas. Não, e a música da Elphaba, além dela ser ruim, eu não gostei. Gente, eu não gostei daquela música, eu não gostei. Gente, Girl the Bubble também é horroroso. Horroroso. Mas eu gosto mais. Eu gosto mais também. Eu acho gente, que faz mais para. sentido narrativo, pelo menos. Também. Sabe? Tipo, agora, a música da Elphaba, cara, ela não diz nada. Ela traz um tópico que eu acho que é a falha do espetáculo, porque assim, a Elphaba, ela o tempo inteiro, e eu acho que o primeiro filme trabalha isso muito bem, que é, a Elphaba tem muito amor pelos animais, porque de alguma forma são os seres que nunca a viram de forma diferente. Eles não tratam ela diferente. Ela foi criada pela Dulcie Berg, que voltou nesse filme, tipo, e poderia ter ficado no primeiro também. Por que ela não usa mais roupa? Discordo. Dulcie Berg diva. Eu gostei dela aparecer, mas eu fiquei... Sabe essa coisa meio Disney, que é o Pluto e o Pateta são cachorros, mas o Pateta usa roupa, o Pluto não. Por que a Dulcie Berg, de repente, não usa mais roupa? Se eu acho que a roupa antigamente... era uniforme. A roupa era uniforme. O que a gente vê no primeiro filme é ela trabalhando. Tá. Então, assim, quando você trabalha, em alguns empregos você tem um uniforme. Então, ali ela tava meio que, tipo, né? Eu acho que é mais isso. Eu não gostei dela ter voltado, porque eu não achei que fez, assim... Eu achei que ficou jogado na cena, assim como toda a questão de todos os animais na cena. Eu acho assim, vai voltar com ela, porque ela é importante demais na história da Elphaba. Volta com ela e trabalha essa cena. Agora, virou uma cena dos animais lá indo embora. Eu acho que a única coisa que justificou aquela cena é a gente saber pra onde a Elphaba e o Fiyero foram embora no final do filme. Porque, tipo, como eles chegaram ali naquele lugar. Tipo, de resto, eu achei a música ruim. Eu não gosto da cena. Fica uma coisa entre Disney, tipo, a Elphaba fazendo a Branca de Neve cantando pros animais. Total. E nada naquela cena, pra mim, justifica a existência daquela cena. E eu acho que empobrece a história. Mas, sei lá, eu também não sei quais foram os termos deles quererem ter música original pra tentar concorrer ao Oscar de música original. Se fizesse bom. Eu não aguento essas coisas, mano. Eu também acho que, tipo, não precisava. Existe... O Lucas, vocês dois falaram bem que o equilíbrio entre mudar pra ficar bom e não descaracterizar, mas também seguir o negócio. Não é fácil mesmo. É difícil. Mas, assim... limites, entendeu? Eu acho que o John M. Chu, quando ele fala na entrevista que ele seguiu a visão criativa da Winnie e do Stephen pra essa música, é ele falando assim, não me culpa. Não foi comigo. Então, e ele fala mesmo também que ele virou pros dois e falou, olha, eu sinto que a gente precisa desses dois momentos narrativos. E aí você, Stephen Schwartz, vai me dizer se isso vai ser um texto ou vai ser uma música. Então, assim, ele entendeu que eram pontos. E eu acho que o momento onde a música da Elphaba entra é um momento importante pra história. Porém, eu acho a música mal aproveitada. E a forma como foi feita eu não gosto. E eu acho que, na verdade, a Elphaba… Isso que é interessante de falar. A Elphaba não precisava dessa música. Porque pra você entender as motivações dela, o No Good Deed já cumpre essa função. The Girl in the Bubble tem uma função muito interessante, pra mim, quando você faz o paralelo do que a Glinda de fato escolhe pro futuro dela. Então, assim, em No Good Deed você conhece o que a Elphaba vai fazer, as intenções dela, em que lugar emocional ela tá.
Só que no espetáculo, a música que deveria fazer essa função seria o Thank Goodness, mas ela tá no início do espetáculo, no início do segundo ato. Então, quando você vai mais pro final, você não sabe, você não tem um momento da Glinda onde ela vai dizer o que ela tá sentindo, a não ser depois do I'm Not a Girl reprise ali, onde ela tá triste porque o Fiero deixou ela e tal. Mas eu acho que precisava de um momento que fosse um diálogo interno dela, e aí eu acho que uma música se faz presente. Eu acho que a música é uma música melodicamente melhor trabalhada. Eu ainda não acho a letra no nível das letras que ele compôs para as outras músicas. Definitivamente não. É uma cena melhor construída. Melhor construída e muito melhor gravada também. Então eu acho que é uma cena bonita. A metáfora e esfregar na nossa cara da bolha. Eu já entendi qual é a metáfora da bolha. Será que… Eu já sei. Eles falam um pouco… eu gosto da música, mas eu não queria que fosse sobre bolha. Tipo, eu gosto da música. Então melhor não. Então… Mas eu entendo por que traz a bolha. Por uma questão do reflexo, né? Então, tipo assim, é porque é uma música sobre reflexo. Reflexo, né? Então, até o jogo de câmera… E proteção, né? Exatamente. Mas, então você tem esses dois conceitos. Questão também da bolha que eu vejo. Que ela até acaba, a última palavra da música, ela estourar a bolha, né? Que ela tá esperando a bolha estourar. Bubble to pop. To pop. E aí eu acho que é muito sobre ela, naquele momento, quase que entender que, cara, ou ela sai dessa bolha, tipo, e ela muda… Ou tá com nós ou tá com os cara. Um bom português. E, cara, essa é a reflexão. A grande questão da Glinda nesse filme é ela ficar num conflito interno o tempo inteiro entre o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar aqui ou eu vou fazer o que é certo? Ela passa o filme inteiro nesse conflito. Então, eu acho que a música dela, embora eu também não acho que seja uma música maravilhosa e tal, mas eu acho que ela precisa realmente desse momento dela sacar que, tipo assim, cara, agora é isso. Eu estourei essa bolha aqui e vou fazer o que é certo, sabe? Tipo, mas eu lhe trago uma outra coisa. A gente já teve, antes do Girl in the Bubble, a cena dela criança. Com a mãe dela fala… Muito fofa, né? E eu vi um vídeo dela… muito boa. Eu vi um vídeo dela indo pro set com o cabelinho todo dentro da rede pra ficar no formato. Amor, o nome da diva é Scarlett Spears. Você tem noção da atriz? Cara, o nome dela é Scarlett Spears. O nome dela foi escolhido numa junta de pop, né? Qual é o nome mais pop que tinha? Essa cena, ela é bem curta e eu acho que ela é sucinta pra trazer pra gente a coisa do… Ela tá sendo cuzona. Isso é óbvio. Ela deixa a história da Elphaba ser a vilã rolar. Tanto que no começo do filme… não foi… Aliás, não tem isso, né? Isso é da peça, não tem no filme Ué, não é essa história que você me contou? Depois a gente fala disso. Não. Inclusive, eu queria ter visto um pouco mais disso. Até um ponto interessante. Eu queria ter visto um pouco mais do tipo… O que eles combinaram com a Glinda? O que foi combinado? Que foi combinado? E aí, esse volta no ponto que o Lucas disse. Que é tipo assim, a peça a gente tem que construir algumas coisas. E o filme, ele deveria revelar outras coisas. Então assim, eu acho que essa construção do combinado do Fiero… Porque, por exemplo, se você for parar pra pensar no texto, agora que eu já vi 4 vezes, eu já tô com o texto bem na cabeça, que é… Uma coisa que eu ficava pensando na peça era tipo assim, tá, beleza, o pai da Nessa Rose morreu, o que o Bock tá fazendo lá? Só que aí no texto do filme agora a gente sabe. Ele morreu, teve um funeral e o Bock foi visitar a Nessa. Tipo, pra falar, olha, tô aqui por você e tal. Na peça fica parecendo que, tipo assim, ele morreu, a Nessa Rose prendeu todo mundo em Munchkin Land e foi isso. E eu queria ter visto um pouco mais da construção do Fiero apoiar a Glinda. Do tipo assim, mas o que isso significa? Como que foi combinado com isso? Ele já estava mexido em relação a Elphaba no final do primeiro filme. O que aconteceu? Entendeu? Tipo, beleza, ele ter ido até a Glinda porque a Elphaba sumiu, né? Então, tipo, ela desaparece. Beleza, então você vai pra onde você sabia que elas estavam, Cidade das Esmeraldas, massa, show. Mas eu queria ter visto um pouco, mesmo que fosse um flashback. Mesmo que o filme não começasse assim. Mesmo que, tipo, que fosse um diálogo entre a Madame Morble e o mágico conversando sobre como que eles armaram o plano. É isso. Qualquer coisa. Eu acho que no musical, no teatro, a maneira como a Glinda soluciona as coisas
eu não sei, na minha cabeça faz mais sentido do que no filme. Fora que assim, como eu falei, né, eu não gostei da Michelle Yeoh no filme. E aí, a cena que a Glinda, tipo, que ela vai prender a Michelle, que ela vai prender a Madame Marble, tipo assim, mano, a Madame Marble 2 cenas antes estava, tipo, jogando a Glinda no sofá, falando boladona em cima dela. Garota! Né? E do nada, ela vira um cachorrinho assim e fala, ai, me perdoe, como eu posso, tipo... E assim, eu não vejo construção narrativa ali que faça muito sentido as coisas mudarem dessa forma. Tipo assim, ela não ia se render, ela e o mágico, dessa maneira tão fácil comparado a tudo que eles fizeram até ali, sabe? Assim, achei meio jogado, assim. Então, o que eu acho que é tipo que ela... O poder da Glinda, pra mim, pelo menos, e que fica mais evidente nesse filme, é a influência que ela tem. Então, tipo assim, ela tem muito mais influência do que o mágico. Tipo, o filme começa mais nesse lugar, assim, da Glinda ser essa bruxa boa e uma pessoa que aparece. O mágico não pode aparecer. As pessoas não sabem qual é a cara do mágico. As pessoas não sabem que o mágico é uma pessoa. As pessoas acham que o mágico é quase que uma entidade. E ele não aparece, ele não é uma figura pública. Então até fiquei pensando, nossa, teve a cena do Tendunes, por que o mágico não tá lá? Óbvio, o mágico não pode aparecer, né? O mágico, ele é essa cabeça que fica ali e ninguém sabe qual que é a cara dele, né? Então eu acho que, assim, o poder da Glinda é essa questão da influência. E, de fato, eu acho que essa dualidade da forma como a Marble fala com ela antes dela ir atrás da Elphaba é uma, e depois ela se rende. E, como você falou, assim, não só ela tava atacando a Glinda naquele momento, mas ela tinha acabado de conjurar um tornado. Tipo assim, como que uma pessoa que conjura um tornado pode ser levada por um macaco com asas? Entendeu? Tipo assim, não faz muito sentido. Se você é uma pessoa poderosa, você conjura as coisas, entendeu? Faz o seu Michelle-osismo ali. Entendeu? E manda ver. Não entendi. Só pra concluir a história lá do The Girl in the Bubble, é isso. Eu já sei. Você já me contou por que ela faz isso. Eu não preciso da música, eu não preciso do negócio. E me faz lembrar que eles já foram redundantes no primeiro filme, que pra mim, o De Brito já ouviu isso, que é, eles interromperam Defying Gravity. Na hora em que a música escala, que é a hora que você tá pronto pra pular da janela, você ali, pra repetir uma coisa. Pra repetir a Madame Marble falando essa bruxa má, né? Primeiro ela fala e eles se repetem com as pessoas ouvindo nas casas, no rádio, né, e tal. Já falou! Já explicou! Não interrompe a maior música pra isso, por favor. Então aqui é a mesma coisa, é uma redundância que já dá a entender que a Glinda tem esse conflito. Aí a gente põe uma cena de infância. Ótimo! Ela aprendeu com a mãe dela que enquanto ela fosse amada, tudo estaria bem. E, portanto, ela tem essa coisa da rejeição muito difícil pra ela, com todo o entorno que ajuda ela a manter essa aparência. Beleza. Precisa da música? Eu já entendi. Eu juro que eu não sou burra. Prometo pra vocês. Pode ficar tranquilo. Segue. Então, tem essas horas que, às vezes, parece que sobrou nos lugares que podia ter jogado nos outros pra faltar. Agora, eu queria parar de bater no filme pra gente poder falar do final, que foi bonito. Deixa eu só dar uma curiosidade sobre a mãe da Glinda. A atriz que faz a mãe da Glinda é a Alice Fern, que é uma das maiores Elphabas do West End, gente. Tipo, ela é uma das maiores. Inclusive, super indico vocês digitarem no YouTube Alice Fern, The Wizard and I. Como é que escreve o sobrenome dela? Alice? É F-E-A-R-N. Fern. Exato, gente. O último The Wizard and I dessa mulher, escuta o que eu tô falando. Dá play, que vale muito a pena. O que eu tô dizendo. Muito bem. Gente, For Good veio pra fazer chorar muito. É aonde a gente ouve o bendito do Eu Te Amo, que sai de uma forma assim, né? E, cara, a cena da porta é uma das coisas mais interessantes desse filme, porque é uma cena de carga dramática muito pesadona. E aí eu acho que tem isso, né? Mostra, talvez, com um pouco mais de emoção do que na peça, comparando, a dor que é dela. Cara, ela acha que a Elphaba morreu. Mesmo. Sem dúvida nenhuma. E é importante que ela ache que a Elphaba morreu e que o Fier morreu. Então, eu acho que nessa parte dói mais ainda o coração no filme, porque a gente vê ela ouvindo. A gente vê ela
puta, cara, acabou tudo, agora fudeu, agora eu tô sozinha. Se antes eu tava em dúvida se eu tava sozinha ou não, agora eu tenho certeza que o meu destino é fingir pra sempre que eu tô feliz e pra sempre pensar nessa... Então, e ela lembrando, né, de quando eles passeavam em campos verdejantes. Eu adorei aquelas cenas. Tipo, que dia foi esse, né? Mas enfim. Não, e aí você entende dolorido. quão brilhante foi o trabalho dela no primeiro filme, no Mourns the Wicked. Porque ela tá muito de luto naquela música. Ela tá. E aquela música na história, ali na cronologia da história, é logo depois que ela assiste ali a morte Elphaba da Elphaba. morrer. E Nossa. uma coisa que cara, do final, assim, de verdade, gente, eu fiquei de cara, porque no musical não tem essa cena, mas é o livro ali abrindo de forma mágica pra ela. E assim, eu achei que foi uma pequena ali mudança que eles fizeram, mas que, porra, também enriqueceu muito a história. Porque acho que é de fato, quando ela sente que ela perdeu tudo e que ela abre mão de tudo aquilo, é quando ela de fato ganha ali os poderes. E ela vai como se guia, né, passar a ler ali o livro e perpetuar ali a magia. Então, um ponto que é bacana de falar também é que até tava vendo um vídeo de uma amiga minha que fala sobre o Wicked no TikTok, o nome dela é Bela Sarto, ela é maravilhosa. Olha aí. E falar sobre magia, né? Então, tipo, magia em Oz não é algo que você nasce com, né? Então, tipo, que até o filme até vai em contradição com isso ali quando a Elphaba nasce no primeiro filme. Mas o que acontece? Magia em Oz é algo que você aprende. Então, tipo, claro, tem pessoas que têm mais habilidades e outras pessoas que têm menos habilidades, mas é algo que qualquer pessoa consegue atingir em algum nível. Então, a Elphaba tem muito mais facilidade, assim como várias pessoas no nosso mundo têm mais facilidades para exatas, mais facilidades para humanas, mais facilidades para comunicação, enfim. Então, magia, se você é oziano, se você nasceu em Oz, é algo que está posto e que você pode aprender e desenvolver. Tanto é que é uma disciplina, algo que você aprende em X. Então, é uma graduação, algo que você pode adquirir. Significa que você vai ser a pessoa mais poderosa do mundo? Não necessariamente. Então, o que eu acho que é legal sobre a Glinda ali, né? Que eu não acho que é sobre ela ganhar. Eu acho que é sobre ela abrir possibilidades de desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho a teoria de que a Glinda sempre teve poderes. Poderes mal desenvolvidos. Então, assim, no filme 1, quando ela conhece a Elphaba e ela vai ali e ela fala pra deixar a janela aberta, né? Tipo, porque ela enjoy air. E ela vai colocar o cabelo pra fora. No momento que ela coloca o cabelo pra fora, passa um vento que não existia. Mesma coisa quando ela conhece o Fiyero, né? Então, tipo, ela conheceu o Fiyero e ela vai, joga um charmezinho pra ele. A hora que ela tá saindo, passa um vento que não existia. E aí você vai no flashback de quando ela é criança. Além do Jiang. No flashback de quando ela é criança. Que ela vai lá, ela quer ter magia. E aparece um arco-íris do nada. Um arco-íris que não existia. Então, o que eu acho? Eu acho que ela tem poderes relacionados ao ar mesmo. Então, tipo, eu não acho que a bolha voa simplesmente porque o mágico disse que a bolha voa. Então, assim, eu acho que tem esse ponto. E mais do que isso, eu acho que a Morrible sabe que ela tem potencial e escolhe fazer com que ela tenha... Porque é até pesado o texto que ela fala pra ela nesse filme, no início do filme, que ela fala assim que a bolha vai consertar a deficiência que você tem. Tipo, horrível, né? A inabilidade de produzir mágica. E aí, eu acho que é importante até se atentar a esse texto. Produzir mágica não é ter, é produzir. Então, eu acho que é um produto mesmo, né? Então, é algo que você aprende a fazer. Então, eu acho que é muito interessante a forma como o final, ele é. E é muito, pra mim, é muito um paralelo com o Mágico de Oz, né? Que é tipo assim, quando você fala... Porque boa parte do leão, do Homem de Lata e do Espantalho, quando o mágico, que também não tem poderes no Mágico de Oz, dá tudo isso pra eles, a mensagem que fica é: vocês já tinham tudo isso dentro de vocês só precisavam acessar. E eu acho que é isso com a Glinda também. Ela já tinha dentro dela, ela só precisava acessar. Então eu acho que talvez seja até a maior conexão que a gente tem com o Mágico de Oz. Adorei, Do tipo, adorei. Ninguém ganha nada. Tipo, você só acessa aquilo que você já tem. Então eu acho que é um pouco isso, assim. Eu interpreto dessa forma, depois de ver 4 Lindo. vezes e ler muitas coisas sobre. Mas é a Muito forma como maneiro. eu interpreto o final. Muito bem, vamos pras notinhas? Então vamos lá.
Lucas De Brito, de 0 a 5 estrelas, valendo meio. Quanto vale o show? Não tem outra, gente. Pra mim é 5. Eu entendo todos os problemas. Se eu fosse justo, eu diminuiria. Mas eu não sou justo. Mas eu não sou o mundo justo, não é foda-se. justo. E é isso aí, vambora, nota 5. Muito bem. Lucas Martinelli, que nota você dá? Então, eu vou ser um pouou mais justo. Seja, eu também vou ser. Não, mas eu vou ser bem pouco justo. Não é muito não, também. Só um Não. pouquinho, gente. Não, eu vou dar 4,5. Eu amei o filme, mas é só porque se eu comparar um com o outro, o filme 1 pra mim é 5 e eu não acho que o filme 2 seja 5. Eu acho que ele tem muito mais problemáticas. Mas eu acho ele 4,5, um 4,5zão, porque ele consegue transformar um segundo ato bem problemático num filme muito bom. Então, eu vou ficar aí no 4,5, mas coraçãozinho de 5. Boa. Eu, no primeiro filme, eu dei 4,5. Eu tirei meio por conta do que fizeram com o meu Defying Gravity, que vocês são tudo doido. Dado que eu gostei bem menos, Wicked for Good, pra mim, é um filme 3,5. Tudo bem, tudo bem. É isso. Lembrando que 3,5 é mais do que a metade de 5, antes que vocês fiquem bravos aí, tá? 3,5. Gente, o filme tem questões, tá? Então, assim, se você ouviu o episódio, você sabe que o filme tem questões. Tem. A crítica diz isso também. Então, pelo amor de Deus, fiquem calmos. A média do cinemático deu 4,3, que é 4,5. Amamos. É Vamos, isso. É justo. Amigos, quem quer seguir vocês nas redes sociais, quer ver vocês arrasando, quer ouvir o podcast de vocês, a gente não falou no começo que vocês têm um podcast também, conta tudo aí, Lucas. Fala aí, Lucas. Temos um podcast, pessoal. O nosso podcast chama Entre Atos. É um podcast onde a gente entrevista pessoas do mercado de teatro musical brasileiro, atores, atrizes, diretores, produtores. Inclusive, temos um episódio muito legal, na verdade, 2, com o Vitor Millethaler, que é o tradutor de Wicked no Brasil. Um dos tradutores, né? Pô, que é uma dupla que então, traduziu. tu ouviu esse episódio e decidiu dividir os filmes por causa disso. A gente vai fingir que é isso e vocês vão acreditar. Então, assim, ouçam o nosso podcast. A gente vai voltar no ano que vem com uma temporada, com mais pessoas. Mas tem vários atores e atrizes que fizeram Wicked no Brasil que vocês podem ouvir lá, enfim. E é isso. E para me seguir nas redes sociais, acho que é legal falar. É debrito.lucas no Instagram e lucas.debrito no TikTok. E é isso. Tudo com 2 T's de tatu, né? Tudo com 2 T's, exato. Já tem um monte de episódio lá do nosso podcast de entrevistas, mas a gente também fez um episódio especial do Wicked Parte 1. Faremos um episódio especial do Wicked Parte 2 também, que a gente não vai deixar incompleto. Temos que estudar essas possibilidades, mas queremos fazer. É isso. Mas, enfim, ouçam lá, tem muitos episódios legais. Tem episódios com outras pessoas que fizeram elencos de Wicked, porque tem gente com a primeira temporada de 2016, tem gente que fez com a temporada de 2023, enfim. Tem o episódio da Vânia Canto também, que é um desbunde, tá? Eu adoro esse. Sim. Amamos. Vânia canta. Esse é maravilhoso. Vânia Canto, diva demais. E, gente, eterna ouçam, Funny Girl. Porque ela vai falar uma coisa que vai deixar vocês muito chocados. Ouçam o episódio dela. Muito bem. E eu tô no Instagram, Lucas Martinelli 91, Martinelli com 2 L's e I. Posto lá um pouco de trabalho, faço minhas reviews dos meus filmes também. E muito biscoito, sigam porque tem muito biscoito. É isso. Lucas Martinelli está solteiro? Eu estou solteiro. Então, meus amigos, então, vocês já sabem, amores, né? Vale a pena, sigam. Vale a pena. É isso. Gente, muito obrigada. Meus 2 Lucases favoritos. Estou muito feliz que vocês vieram. Muito feliz de encerrar esta saga Wicked com vocês. Essa saga, que pelo que a gente viu, vem aí muito, muito, muito mais. Pois é. E a gente sabe que quando vem volume, às vezes varia em qualidade, né? Mas, seja como for, meninas, estaremos aqui. Pra falar bem, pra falar mal, mas vamos falar, né? Que é o que eles querem. É isso. Gente, um beijo. Bom fim de semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Aliás, gente. Semana que vem eu não volto. Só quem tá ouvindo no finalzinho vai saber. Semana que vem eu não estarei no Cinemático, porque vou viajar a trabalho para Belém. E aí, o Merigo vai comandar tudo aqui, vai ser muito bom. Agora sim, um beijo. Tchau, gente.